Oi, meu querido. Aqui é a Draceravia Lumen, urologista há mais de 15 anos. E hoje eu vou te revelar 5 castanhas que disparam a testosterona naturalmente, 3 que destroem tudo e você precisa evitar agora mesmo. Se você sente que a energia não é mais a mesma, se a disposição caiu, se a libido diminuiu, se a barriga está crescendo mesmo sem você comer tanto, presta atenção nesse vídeo até o final, porque o que eu vou te mostrar pode mudar completamente a sua qualidade de vida. Meu querido, o problema não é você. Deixa eu te falar uma coisa bem direta. Essa queda de energia, de força, de vontade que você está sentindo depois dos 50 anos é extremamente comum. Milhões de brasileiros passam por isso. Você não está sozinho. Eu escuto isso todo dia na minha consulta. Homens me olham e dizem: doutora, eu não sou mais o mesmo. Canso fácil. Não tenho mais aquela disposição. Acordo cansado mesmo depois de dormir. E sabe o que eu falo para eles? Que isso não é destino, que o corpo ainda funciona, mas precisa dos nutrientes certos. E o que quase ninguém te conta é que isso começa no prato. A maioria dos médicos vai te oferecer logo um remédio, uma reposição hormonal, alguma coisa mais complexa. E olha, às vezes isso é necessário, sim. Mas antes de partir para isso, a gente precisa olhar para o básico. A gente precisa olhar para o que você está colocando no seu corpo todos os dias. Porque se você está alimentando o corpo com os nutrientes errados, ou pior, se você está comendo as coisas que derrubam a testosterona, nenhum remédio vai funcionar direito. Agora, deixa eu te explicar os sinais silenciosos da testosterona baixa, porque muita gente acha que testosterona é só sobre sexo, não é? Testosterona afeta tudo no corpo do homem. Afeta a energia, a disposição, a força muscular, a concentração, o humor, o sono. Quando a testosterona está baixa, você sente cansaço constante. Você acorda e parece que não dormiu. Você fica desanimado, sem vontade de fazer as coisas. A barriga começa a crescer, mesmo você não comendo mais do que antes. O sono fica ruim. Você acorda várias vezes e você perde aquela iniciativa, aquela vontade de buscar as coisas, de ir atrás. Isso não é preguiça, meu querido, isso é bioquímica. Isso é o corpo te avisando que está faltando combustível hormonal. E a boa notícia é que você pode fazer muita coisa para melhorar isso de forma natural, começando pela alimentação. Agora deixa eu te explicar porque depois dos 50 tudo parece mais difícil. O corpo muda, isso é verdade. A produção natural de testosterona começa a cair, mas isso não significa que o corpo para de funcionar. Muito pelo contrário, é como um carro mais antigo. Ele ainda roda perfeitamente, mas precisa de combustível melhor, de manutenção mais cuidadosa, de atenção aos detalhes. Se você cuida bem, ele te leva longe. Se você descuida, ele começa a falhar. A produção hormonal cai naturalmente com a idade, mas ela responde a estímulos certos. E um dos estímulos mais poderosos que existe é a alimentação. O que você come todos os dias fornece a matéria para que o corpo usa para fabricar hormônios. Se você não dá essa matéria-prima, o corpo não tem como produzir testosterona suficiente. E aqui está o erro que eu vejo constantemente. Muitos homens acham que comida não influencia hormônio. Eles acham que hormônio é só genética, só idade, só remédio. E aí vão comer qualquer coisa sem prestar atenção. Tomam refrigerante, comem bobagem industrializada, não se preocupam com nutrientes e depois ficam surpresos quando o exame mostra testosterona baixa, quando a energia despenca, quando nada funciona direito. Eu tive um paciente de 60 anos que chegou no consultório com o exame mostrando testosterona lá embaixo. E quando eu perguntei sobre a alimentação dele, sabe o que ele me disse? Que comia pão com margarina no café da manhã, almoçava qualquer coisa correndo e jantava macarrão instantâneo ou salgadinho. Zero verdura, zero fruta, zero castanha, zero gordura boa. E ele achava que o problema era só a idade, não era. O problema era que o corpo dele não tinha a matéria necessária para produzir hormônio. Porque olha só, hormônio não aparece do nada. Ele se constrói com matéria. Assim como você não constrói uma casa sem tijolo, você não produz testosterona sem os nutrientes certos. E quais são esses nutrientes? Zinco, magnésio, selênio, gorduras boas. E adivinha onde você encontra tudo isso de forma concentrada e natural? Nas castanhas certas. Agora vamos entender a ciência por trás disso de forma bem simples, sem complicação. Onde a testosterona é produzida? Nos testículos. E os testículos precisam de nutrientes específicos para funcionar direito. É como uma fábrica. Se você não manda a matéria-prima, a fábrica não produz. Simples assim. Sem tijolo não se constrói casa.
Sem zinco, sem magnésio, sem gorduras boas, não se produz testosterona suficiente. E aqui está a base médica, a ciência por trás disso. Zinco é essencial para a produção de testosterona, magnésio também. Selém participa de várias reações hormonais e as gorduras boas, elas são o combustível direto, porque a testosterona é produzida a partir do colesterol. Isso mesmo, colesterol bom é matéria para hormônio. Então, quando você come gordura boa, você está literalmente dando ao corpo o material que ele precisa para fabricar testosterona. E é aqui que entram as castanhas. As castanhas são concentradas em todos esses nutrientes. Elas têm zinco, magnésio, selênio, gorduras boas, tudo junto. São como um pacote completo de suporte hormonal. Mas tem um detalhe importante: nem toda castanha funciona do mesmo jeito. E algumas, se consumidas errado, fazem o efeito oposto. Destroem a testosterona, aumentam a inflamação, te fazem ganhar barriga. Agora, o papel do zinco e do magnésio. Deficiência desses minerais é extremamente comum no Brasil. Eu vejo exames baixos o tempo todo. E sabe por quê? Porque a dieta brasileira comum é pobre nesses nutrientes. Arroz branco, feijão, carne, macarrão, tudo isso é importante, mas não fornece zinco e magnésio suficientes. E quando esses minerais estão baixos, a produção hormonal despenca, a energia cai, o sono piora, o corpo não funciona direito. Zinco e magnésio apoiam diretamente a produção de testosterona. Eles participam das reações químicas que transformam colesterol em hormônio. Sem eles, o processo fica lento e ineficiente. É como tentar ligar um motor sem bateria, não funciona. E agora vamos falar sobre gordura, porque muita gente ainda tem medo de gordura. Acha que gordura engorda, que faz mal. Mas gordura boa não é vilã. Gordura boa é combustível hormonal. Testosterona vem do colesterol bom. É ciência básica. Se você não come gordura boa, de onde o corpo vai tirar matéria para produzir hormônio? Motor sem óleo não aguenta. Corpo sem gordura boa não produz hormônio. E olha o alerta importante aqui. Dieta sem gordura derruba hormônio. Eu vejo homens que cortam toda a gordura da dieta achando que vão emagrecer, que vão ficar saudáveis. E o que acontece? Testosterona despenca, energia despenca, libido desaparece. Porque o corpo precisa de gordura para funcionar, mas precisa da gordura certa na quantidade certa. E aqui entra outro ponto crucial: quantidade certa versus excesso. Porque olha, castanha é alimento saudável, sim, mas alimento saudável em excesso vira problema. Eu tive um paciente que começou a comer castanha, achando que quanto mais melhor. Ele comia castanha o dia inteiro, no café da manhã, no lanche, depois do almoço, antes de dormir. Resultado, ganhou barriga, ganhou peso e a testosterona continuou baixa. Por quê? Porque excesso de calorias gera gordura abdominal. E gordura abdominal produz uma enzima que transforma a testosterona em estrogênio. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Moderação é regra. Não adianta comer um punhado enorme de castanha achando que vai resolver tudo. Tem que ser na medida certa. E eu vou te mostrar exatamente qual é essa medida. Agora que você entendeu onde a testosterona é produzida, por zinco e magnésio são essenciais, porque gordura boa é combustível hormonal e não vilã. E por que a quantidade importa tanto quanto a qualidade? Deixa eu te mostrar quais são as 5 castanhas amigas da testosterona que você deveria estar comendo todos os dias. E mais importante ainda, quais são as 3 castanhas que destroem tudo e que você precisa evitar agora mesmo? Porque tem erro que a maioria dos homens comete sem saber e isso está sabotando completamente a produção hormonal. Agora, atenção total, porque aqui vem a parte mais importante. Vamos às 5 castanhas amigas da testosterona, aquelas que você deveria estar comendo todos os dias na quantidade certa. A primeira e mais poderosa de todas, castanha do Pará. Essa aqui é a campeã. Ela é riquíssima em selênio, que é um mineral essencial para a produção hormonal e para a saúde dos testículos. O selênio protege as células, melhora a qualidade do esperma e apoia diretamente a produção de testosterona. Mas atenção, a dose correta é 1 unidade por dia, uma só. Não mais que isso, porque selênio em excesso faz mal, pode intoxicar, pode dar queda de cabelo, problemas nas unhas, até náusea. Então a regra é clara: uma castanha do Pará por dia, de manhã ou à tarde e pronto. Isso já te dá todo o selênio que você precisa para o dia inteiro. A segunda e a terceira, noz e amêndoas. Essas 2 aqui são excelentes fontes de gorduras boas e magnésio. As nozes ainda têm ômega 3, que é anti-inflamatório e ajuda na circulação. E circulação boa é fundamental para tudo no corpo do homem, inclusive para a função sexual.
A dose correta de nozes é 3 a 4 unidades por dia. Não precisa mais que isso. E amêndoas, um punhado pequeno, uns 6 a 8 unidades, pode ser no lanche da manhã ou da tarde. O benefício extra dessas duas é que elas apoiam os vasos sanguíneos, elas melhoram o fluxo de sangue, reduzem inflamação, ajudam o coração. Então, além de apoiar a testosterona, você ainda protege o sistema cardiovascular. É um pacote completo de saúde. Agora vem uma que quase todo brasileiro consome, mas geralmente do jeito errado, o caju. Castanha de caju é excelente fonte de zinco e magnésio, mas a maioria das pessoas come caju torrado, salgado e industrializado. E aí perde boa parte dos benefícios e ainda adiciona sódio em excesso, que aumenta a pressão e piora a circulação. A forma correta de consumir caju é natural, sem sal, sem açúcar, torrado levemente no máximo. A dose é um punhado pequeno, uns 6 a 8 unidades por dia. E a quinta, pistache. Esse aqui muita gente esquece, mas é rico em zinco, em gorduras boas e ainda tem proteína. É ótimo para dar energia, para apoiar a massa muscular e para fornecer os minerais que os testículos precisam. A forma correta é sem sal, sem casca caramelizada, natural ou levemente torrado. A dose é um punhado pequeno de 6 a 10 unidades. Quando eu ajusto o consumo de castanhas dos meus pacientes, muitos exames melhoram em questão de semanas. Não é milagre, é nutrição correta, é dar ao corpo o que ele precisa para funcionar. Mas agora vem o alerta sério e eu preciso que você preste muita atenção nisso, porque aqui a maioria dos homens erra sem saber. Existem 3 castanhas ou 3 formas de consumir castanhas que destroem completamente a testosterona e causam inflamação no corpo. Isso não é terrorismo, isso é realidade médica. Vamos lá. A primeira e pior de todas, amendoim industrializado. Olha, amendoim em si não é ruim, mas o amendoim que a maioria consome é o pior possível. Aquele amendoim salgado, frito em óleo vegetal ruim, cheio de conservantes, que você compra no pacotinho no mercado ou no bar. Esse amendoim é uma bomba de inflamação. O óleo usado na fritura geralmente é de péssima qualidade, cheio de ômega 6 oxidado que inflama o corpo. E a inflamação crônica no corpo aumenta a produção de uma enzima chamada aromatase, que transforma a testosterona em estrogênio. Ou seja, você come achando que está comendo proteína, mas na verdade está destruindo o seu hormônio masculino. Se você quiser comer amendoim, que seja natural, torrado em casa, sem óleo, sem sal e mesmo assim com moderação. Mas o amendoim industrializado, frito, salgado, elimina da sua vida. A segunda, castanhas caramelizadas. Aquelas castanhas cobertas de açúcar, mel caramelizado, chocolate. Meu querido, isso não é alimento saudável, isso é doce. Açúcar em excesso dispara a insulina. Insulina alta aumenta a gordura abdominal e gordura abdominal, como eu já te expliquei, produz aromatase que converte testosterona em estrogênio. Além disso, açúcar alimenta a inflamação no corpo, piora a resistência à insulina, destrói o metabolismo. Se você quer cuidar da testosterona, foge de castanha caramelizada, come a castanha pura, natural, sem açúcar nenhum. E a terceira, que talvez te surpreenda, castanhas em excesso diário. Olha, mesmo as castanhas boas, se você comer demais, viram um problema, porque castanha calórica tem gordura, tem proteína, tem carboidrato. Se você come um punhado gigante todo dia, você vai ganhar peso e ganhar peso aumenta a gordura abdominal e gordura abdominal destrói testosterona. É um ciclo vicioso. Eu já vi paciente comendo 200 gramas de castanha por dia, achando que estava fazendo bem para a saúde. E o que aconteceu? Ganhou 5 quilogramas em 2 meses, a barriga cresceu e a testosterona continuou baixa. Por quê? Porque o excesso calórico gerou mais gordura e a gordura gerou mais estrogênio. A regra é simples. Moderação. Um punhado pequeno por dia de castanhas variadas é suficiente. Não precisa exagerar. Qualidade não quantidade. Agora vamos organizar isso numa rotina simples que você pode seguir todos os dias sem complicação. Como consumir castanhas do jeito certo? Olha só, pequenas quantidades todos os dias no horário certo. A minha sugestão prática é a seguinte: separa um potinho pequeno com a sua mistura de castanhas, uma castanha do Pará, 3 nozes, um punhado pequeno de amêndoas ou caju e pronto. Isso é o suficiente para o dia inteiro. Você pode comer isso junto do café da manhã ou no lanche da tarde, entre as 3 e as 5 da tarde. Esse é um ótimo horário, porque você ainda tem tempo de usar aquela energia, aqueles nutrientes, antes do corpo entrar no modo de descanso noturno.
O que você não deve fazer é comer um punhado enorme de castanha à noite, antes de dormir, porque aí você está sobrecarregando o corpo com calorias na hora que ele deveria estar relaxando, descansando. E olha o alerta importante: nunca coma castanha em excesso à noite. Isso atrapalha o sono, sobrecarrega a digestão e pode causar ganho de peso. Mas só isso não faz milagre, meu querido. Castanha sozinha não resolve tudo. Você precisa do combo completo. Castanhas certas, mais sono de qualidade, mais redução de açúcar na dieta. Eu vejo isso o tempo todo na clínica. Quando o paciente dorme melhor, tudo melhora. A testosterona sobe, a energia volta, o humor melhora, o corpo se recupera. E como melhorar o sono? Dica simples: tenta dormir antes das 11 da noite. Esse horário é importante porque é quando o corpo produz mais hormônio do crescimento e quando a testosterona é mais sintetizada durante a noite. Se você vai dormir 1, 2 da manhã, você perde essa janela de produção hormonal. E aí não adianta comer castanha, não adianta tomar suplemento, não adianta nada. O corpo precisa de sono de qualidade para produzir hormônio e reduz o açúcar. Sério, refrigerante, doce, pão branco em excesso, tudo isso dispara insulina e insulina alta é inimiga da testosterona. Quanto mais insulina você produz ao longo do dia, mais difícil fica manter a testosterona em níveis bons. Então, faz o básico: troca o refrigerante por água, troca o pão branco por pão integral ou tapioca, evita doce todo dia e você vai ver a diferença. E agora a mensagem mais importante que eu quero te passar, meu querido: seu corpo ainda responde. Você não está velho demais, você não está acabado. Você não perdeu a capacidade de produzir hormônio. O que aconteceu é que você não estava dando ao corpo o que ele precisa. Mas agora você sabe, agora você tem a informação, agora você pode mudar. Lembre-se sempre, isso não substitui uma consulta médica. Se você tem sintomas graves, se a testosterona está muito baixa no exame, se você não consegue ter ereção de jeito nenhum, se a energia está zero, mesmo fazendo tudo certo, procure um urologista. Pode ser que você precise de reposição hormonal, pode ser que tenha algum outro problema que precise ser investigado, mas para a maioria dos homens, ajustar a alimentação, melhorar o sono e consumir os nutrientes certos faz uma diferença enorme. Então, hoje mesmo eu quero que você vá ao mercado e compre essas castanhas. Castanha do Pará, nozes, amêndoas, caju natural, pistache natural. Separa um potinho e amanhã de manhã come um punhado pequeno junto do café. Faz isso todos os dias e em 2, 3 semanas você vai começar a notar diferença. Mais energia, mais disposição, melhor humor. Isso é o corpo respondendo aos nutrientes certos. Cuidar da testosterona é cuidar da sua qualidade de vida, é cuidar da sua força, da sua vitalidade, da sua disposição para viver. Você merece isso. Você merece se sentir bem no seu próprio corpo, independente da idade. Se esse vídeo te ajudou, deixa um comentário aqui embaixo escrevendo: vou ajustar minha alimentação para eu saber que você está comprometido com a sua saúde. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo informações práticas, honestas, baseadas em ciência para você cuidar da sua saúde de forma natural e acessível. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!